Fala, filhote! Um bocadão de alunos procurou a gente para tirar dúvidas sobre tecido muscular. Muito bem, vou postar aqui no nosso canal agora os músculos separadamente. Essa é a aula de estriado esquelético. Chama todo mundo para frente da tela, vão aprender que é fácil e é muito interessante. Beijo! Oi, filhotes! Essa aqui é a nossa aulinha agora sobre tecido muscular, especificamente sobre o músculo estriado esquelético, tá bem? Acompanhe que eu vou explicar alguns pontos fundamentais para a prova que você vai fazer. Vamos lá! Primeiro vamos entender sobre tecido muscular, tá? Característica basicona, ok? Bom, as células do tecido muscular são compridas, são células alongadas, tá? Daí o termo fibra. Então, de vez em quando, durante a aula, eu vou chamar de fibra muscular. Eu estou me referindo à célula muscular. Eu também posso usar o termo miócito, porque mio é músculo, cito é célula. Então, miócito também é célula muscular, ok? E sabe qual é a origem delas? O tecido muscular é sempre formado a partir do folheto mesoderme. Todo tecido muscular que vier na prova, a origem é a mesoderme. Outra coisa fundamental, além de serem células alongadas, elas têm uma capacidade incrível, absurda, de fazer contração. São as células que têm maior poder de contração no nosso organismo. E sabe por que isso? É que dentro delas existe uma grande quantidade de miofilamentos. Sabe quem são os miofilamentos? São proteínas com alto poder de contração. São as proteínas actina e miosina. Devido à grande quantidade de actina e de miosina na célula muscular, daí vem o seu alto poder de contração. Fecharam? Agora, é claro, para elas fazerem contração, isso requer um consumo grande de energia. E a energia que eles vão utilizar está armazenada na molécula de quê? De ATP. Tudo bem? Eu vou te mostrar que as moléculas que são quebradas para gerar energia que é armazenada no ATP vão ser carboidratos e ácidos graxos. Tudo bem, filho? A gente vai ver ao longo da aula. Outro ponto que é crucial, importantíssimo para a aula, é que quando eu falo sobre células musculares, eu vou usar 3 nomenclaturas especiais. Vamos lá. Primeiro, eu não falo membrana plasmática. Quando eu estou me referindo a músculo, eu vou chamar de sarcolema. Quando você vê na prova o termo sarcolema, é a mesma membrana plasmática, tá bom? Eu também não uso o termo citoplasma. Eu vou chamar sarcoplasma. Percebeu que o prefixo sarco é para musculatura, tá? E eu não vou usar o termo retículo endoplasmático liso. Para músculo, eu vou chamar de retículo sarcoplasmático. Olha essa imagem que legal. Aqui dá para a gente perceber os 3 tipos de músculos que nós apresentamos. Vamos lá. Primeiro é o músculo que está ligado ao esqueleto. É o que está ligado aos ossos, é o que gera o nosso movimento, por exemplo, levantar o meu braço. Esse músculo é o estriado esquelético. Tudo bem? Segundo é o músculo que forma o nosso coração, né? O miocárdio do coração. Esse músculo é chamado estriado cardíaco. E o terceiro é o músculo que vai estar presente envolvendo órgãos, que envolve glândulas e que envolve vasos sanguíneos. É o chamado músculo liso. Tudo bem? A gente vai ter uma aulinha para cada um desses, tá? A de hoje é para falar sobre o músculo estriado esquelético. Vamos lá, gente. O músculo estriado esquelético é o que nós chamamos de carnes. Quando você vai comprar carne no supermercado, né, fazer aquele churrascão, aquele músculo que a gente vai comer é o músculo estriado esquelético, tá bem? Como ele está ligado ao esqueleto, ele proporciona os nossos movimentos e ajuda a manter o corpo equilibrado. Então, a função dele, movimentação e manutenção do equilíbrio. Só que assim, na prova você vai ter que reconhecer algumas características fundamentais dele. Eu listei para vocês, tá? Vão acompanhando? Primeiro, filho, ó, ele compõe o que chamamos de carnes, né? Tica isso para mim. Segundo, eles estão ligados ao esqueleto, por isso geram movimentação, né? Terceiro ponto, eles formam-se na fase embrionária. Agora, uma coisa curiosa. Eu vou te mostrar que as células esqueléticas, né, estriadas, são células muito compridas e são multinucleadas. Tem muitos núcleos. Sabe por que isso? É que na fase embrionária,
um grupo de células chamadas mioblastos se juntam, se unem para formar uma célula só muscular. Então, como cada uma célula do músculo esquelético é formada pela reunião de muitos mioblastos, ela acaba sendo uma célula plurinucleada ou multinucleada, como você preferir. Deu para entender? Outra coisa marcante, filho. Os vários núcleos que essa célula apresenta ficam sempre na periferia. A gente vê aqui na imagem, ó. Isso aqui é com uma célula, ó, muscular minha, e aqui eu tenho os núcleos, ó, mais periféricos. Ok? Então a célula é multinucleada e os núcleos ficam sempre na periferia da célula. Outra coisa que é legal, essa célula é muito comprida, sabe? Ela é muito alongada, muito alongada. E ela é cilíndrica, você está vendo bem aqui, ó. Elas são cilíndricas, tá? Então pensa numa célula sempre muito alongada e sempre cilíndrica. Tudo bem, filho? Outra coisa que vai ser muito marcante, elas têm estriações transversais. O que são as estriações? É que quando você analisa o músculo estriado, você vê isso aqui, ó. Tem regiões onde eu tenho uma faixa clara, que é isso aqui, ó. E aí alterna com uma faixa escura, que é isso aqui, ó. Aí eu tenho faixa clara de novo, ó, e alterna com essa faixa escura. Então, essa alternância, faixa clara, escura, são as estriações transversais e são característicos de todos os músculos estriados. O estriado esquelético e o estriado cardíaco. Calma que eu vou explicar qual a origem dessas estriações já para vocês, tá? Então eu tenho aqui estriações transversais, né, que é importante, e a contração desse músculo, isso é legal. Repita comigo, tá? Ele é um músculo que tem contração rápida, explosiva, né, muito vigorosa, muito forte e quase sempre voluntária. Por que eu falei quase sempre voluntário? Porque tem uma situação em que o músculo esquelético faz movimentos involuntários. É quando eu tenho o ato reflexo. Quer ver um exemplo disso? Imagine que o professor me chamou na sala, né? E eu fui lá com o professor, aí ele colocou uma venda nos meus olhos, pegou a minha mão e espetou a minha mão com uma agulha. Na hora que tocar a agulha na minha pele, eu vou puxar o meu braço. Aquele movimento de puxar o meu braço de defesa foi totalmente involuntário, né? Ele foi um ato reflexo. E nesse caso, esse ato involuntário foi executado por músculo estriado esquelético. Tá certo? Então repita. Quase sempre o movimento dele é voluntário, a não ser quando a gente executa o ato reflexo. Galera, é muito importante que a gente não confunda músculo com a célula muscular, fibra muscular. Quer ver? Olha essa imagem aqui. Essa imagem representa um músculo estriado esquelético, tá bem? Vamos começar a entender isso aqui, vamos lá. Primeiro, existem 3 membranas que vão ser importantes para você compreender a aula. Tem uma membrana, filho, chamada epimício, ela é conjuntiva, tá? Conjuntiva. E ela envolve o músculo todo. Então, o epimício está envolvendo aqui, ó, toda a musculatura, tá bem? Beleza. Tem uma segunda membrana chamada perimício. O perimício, ele é uma invaginação do epimício que vai até o centro dos músculos. Então vem cá comigo, ó. Eu tenho o epimício aqui externo, o perimício é essa invaginação bem aqui, ó, que vai para o centro do músculo, ó. E aí repara, filho, eu quero que você fale que o perimício acaba separando grupos de células, ó. Reparem que o perimício separou um grupo aqui, o perimício separou outro grupo para cá, outro grupo aqui, ó, outro grupo aqui. Esse grupo de células musculares aqui, ó, são os feixes musculares. Então, quem isola os feixes musculares é a membrana perimício. E ainda existe mais uma. Ainda tem uma lâmina basal, uma membrana, que envolve cada célula. Essa membrana que envolve cada célula, tá, é o chamado endomício. Vamos fazer assim, de trás para frente agora. A membrana que envolve uma célula é o endomício. A membrana que envolve um feixe de células, ó, é o perimício. E a membrana que envolve o músculo todo é o epimício. Fechado isso? É muito importante essas membranas, filho. Por quê? Porque eles ajudam na propagação de força. Dessa maneira, eu tenho uma contração mais uniforme ao longo de toda a musculatura. Filhote, agora vamos entender as estriações transversais. Eu te falei que tem, ó, faixa clara, faixa escura,
faixa clara, faixa escura. Vamos entender isso então? É muito legal, acompanha que é muito legal isso. A coisa começa bem aqui, ó. Imaginem que isso aqui é uma célula muscular, tá? Célula ou fibra muscular é sinônimo, tá bom? Eu quero que você imagine agora que no citoplasma dessa célula eu tenho vários bastões cilíndricos, tá aqui, ó. Esses bastões cilíndricos que ficam no citoplasma da célula são as chamadas miofibrilas. Então, dentro de uma célula, você tem milhares desses bastões chamados miofibrilas. Uma coisa muito importante, são essas miofibrilas que encurtam e alongam o músculo. Quando você contrai o músculo, as miofibrilas estão encurtando. Quando você relaxa os músculos, a miofibrila está alongando. Então atenção para isso, tá? A quantidade de miofibrilas que estão no interior da minha célula são fundamental para que eu tenha uma contração mais forte. Então, contrações mais vigorosas, né, a força do meu músculo, vai depender diretamente da quantidade de miofibrilas que eu tenho no interior da célula. Agora eu quero te mostrar como é que é feita uma miofibrila dessa. Olha o que eu fiz, filho. Peguei a miofibrila e aumentei, ó. Isto é uma miofibrila. Eu quero que você repita comigo, ó. Na miofibrila eu tenho uma sequência de unidades chamadas sarcômeros. Sarcômeros, tá aqui, ó. Aqui eu tenho um sarcômero. Aí vamos lá. Segundo sarcômero. Vamos lá. Terceiro sarcômero. Então uma sequência de sarcômeros compõe uma miofibrila, que são esses bastões que ficam no citoplasma da célula muscular. Mas eu quero aprofundar mais. Vamos pegar essa miofibrila e olhar com mais detalhe ainda. Aí eu tenho essa imagem. Repara aqui, filho. Aqui eu estou vendo, ó, a faixa clara e aqui a faixa escura, ó. Aí aqui faixa clara, depois viria a faixa escura, clara, escura. Você entendeu a alternância? Muito bem. Essa faixa escura você vai chamar de banda A. E essa faixa clara você vai chamar de banda I. E aí, olhem para essa imagem bem aqui, ó. Aqui eu teria a banda A, aqui a banda I, ó, que é a mais clarinha, né? E aqui eu teria a banda A, que é a mais escura, ó. Banda A escura, banda I clarinha. Fechado isso, filho? Agora uma coisa legal. Aqui na banda I, reparem para mim que eu tenho essa linha verde aqui no meio, ó. Ela é a chamada linha Z. Linha Z, ó. Ela fica no meio da banda I, tá? O que é que nós dizemos? A cada duas linhas Z, eu tenho um sarcômero. Então, olha só. Linha Z, entre elas tenho uma unidade, um sarcômero. Você vai dizer numa prova que o que compõe o sarcômero são duas estruturas. A gente fala que são os filamentos finos, que estão representados de vermelhinho aqui, ó. E os filamentos grossos, que estão representados de azul aqui, ó. Então você vai dizer que cada sarcômero tem dois filamentos, tá? Filamentos finos e filamentos grossos. Eu quero te mostrar agora do que é feito o filamento fino e o filamento grosso do sarcômero. Vamos junto. Ficaria assim, ó. Olha só que interessante. Os filamentos finos, que são esses aqui, ó, são compostos por três proteínas. Vamos junto. Tem essa proteína roxinha aqui, ó, essa roxinha, que é a proteína actina. Tem essa proteína rosa aqui, ó, que é a chamada tropomiosina. Uma das funções da tropomiosina é dar mais estabilidade para essa cadeia de actina, tá? E essa proteína amarelinha aqui, ó, a amarelinha, que é a chamada troponina. Repete comigo aí, filho. Os filamentos finos do sarcômero, tem três proteínas. Actina, de roxinho, tropomiosina, que é essa aqui de rosa, e troponina, que é essa aqui amarelinha. Tudo bem, filho? Fechado? Agora vamos lá. E os filamentos grossos, ó? O filamento grosso é formado por uma proteína, que é a miosina. Agora, olha que interessante, filho, atenção para mim. Para acontecer a contração dos músculos, olha que máximo isso. O filamento grosso e o filamento fino têm que entrar em contato. Por quê? Quando o filamento grosso e o filamento fino entrarem em contato, isso vai promover um deslizamento. E nesse deslizamento, ó, o sarcômero vai reduzir de tamanho.
isso gera contração muscular. Quando o sarcômero alonga, isso gera relaxamento muscular. Então me promete uma coisa, para eu ter contração dos músculos, eu tenho que ter o encolhimento do sarcômero. E para acontecer essa retração do sarcômero, tem que ter ligação entre os filamentos finos e os filamentos grossos. E, gente, para acontecer essa ligação filamento fino, filamento grosso, é importante duas transformações acontecerem. Cuidado agora comigo, vem cá. Primeira transformação. Tá vendo a troponina bem aqui? A troponina tem que se ligar ao cálcio. Tem que ligar no cálcio. Sabe por quê? Quando a troponina se liga no cálcio, é quando a actina fica livre para se ligar com a miosina. Segunda transformação, filho. Aqui na extremidade da miosina tem que haver a quebra de um ATP. Que quando quebra um ATP libera energia e aí a miosina se torna exposta para se ligar com a actina. Guardem para mim isso então. Para acontecer a contração dos músculos, eu vou precisar de cálcio e ATP. O cálcio é para se ligar com a troponina e o ATP é para ser quebrado e mudar o formato da miosina. O que é isso? Quando eu mudar o formato da miosina e quando eu ligar o cálcio na troponina, eu vou poder ligar os filamentos finos com os filamentos grossos e a contração muscular vai acontecer. Fechado isso? Volta para esse desenho aqui comigo então. Então vamos lá. Um sarcômero fica entre duas linhas Z. Ó. Essa faixa mais clara é formada só pelos filamentos finos, é a banda I. E essa faixa escura, que é formada pelos filamentos grossos e finos, ó, grossos e finos, a faixa mais escura, é a banda A. Repita comigo de novo. Nos filamentos finos, eu vou encontrar três proteínas: actina, tropomiosina e troponina. E nos filamentos grossos, eu só encontro a proteína miosina. E para acontecer a contração muscular, eu tenho que ter duas modificações. O cálcio tem que se ligar com a troponina e o ATP tem que ser quebrado na extremidade da miosina. Me promete que você não vai esquecer. Galera, uma coisa que é muito importante, filho, que você não pode tirar da cabeça, tá? Quem vai excitar o músculo é uma fibra nervosa, né? Então vamos lá. A fibra nervosa excita primeiro a membrana plasmática do músculo. Beleza. Da membrana plasmática, esse impulso nervoso ele vai entrar no músculo através de invaginações da membrana, que são chamados túbulos T. Túbulos T. Dos túbulos T, essa propagação do impulso nervoso vai chegar numa organela, que é o retículo sarcoplasmático, ou retículo endoplasmático liso. E, gente, é esse retículo sarcoplasmático que armazena o cálcio. Então, quando o retículo é estimulado, ele libera o cálcio no citoplasma do músculo e aí a contração pode acontecer. Repete comigo então. Para o músculo entrar em contração, primeiro, a fibra nervosa tem que mandar o impulso nervoso para a membrana plasmática do músculo. Da membrana plasmática, ela vai entrar na célula através de invaginações chamadas túbulos T. Dos túbulos T, o impulso chega no retículo sarcoplasmático, que armazena o cálcio. Quando o retículo é excitado, ele libera cálcio no citoplasma da célula, e isso promove a contração muscular. Deu para entender a história? Eu quero sempre estar repetindo aqui que é fundamental o cálcio e o ATP para que eu tenha a contração dos músculos. Agora vem cá comigo. Vamos falar sobre essa energia, né? Olha só o que a gente falou. A célula muscular está adaptada a fazer um trabalho mecânico intenso e descontínuo. Ela pode contrair, relaxar, contrai, relaxa, descontínuo, não é isso? Eu vou precisar de energia. Então, olha só. O depósito de energia vai estar na molécula de ATP, vai estar na molécula de fosfocreatina, que é um depósito de energia para o músculo, e também na molécula de glicogênio. Então, os três depósitos de energia que a célula muscular usa são ATP, a fosfocreatina e o glicogênio. Tá claro essa história, filho? Outra coisa importante. Se o trabalho muscular for muito intenso, ele pode recorrer a um processo anaeróbico, que é a chamada fermentação. É a chamada fermentação lática. É por isso que quando a pessoa está malhando, treinando, e o exercício está muito intenso,
começa uma fermentação lática nos músculos. E aí cada mol de glicose é usado para produzir 2 ATPs, só que acaba produzindo ácido lático. É esse acúmulo de ácido lático na célula muscular que vai causar aquela dor da fadiga. Não esqueça, a fadiga muscular acontece toda vez que eu tenho um acúmulo de ácido lático na musculatura. E como é que eu evito isso? Para eu evitar a formação de ácido lático no músculo, eu tenho que prover o músculo com mais oxigênio, para que ele não faça metabolismo anaeróbico. Você entendeu? E como é que eu vou prover o músculo com mais oxigênio? É mantendo ele irrigado, é mantendo os vasos sanguíneos bem dilatados. É por isso que é muito importante, antes de uma atividade física, que você faça um bom aquecimento. No aquecimento, os vasos sanguíneos dilatam. E aí o aporte de oxigênio para os músculos aumenta. E quanto mais oxigênio o músculo tiver disponível, menor vai ser a produção do ácido lático. Coloca isso na cabeça. Galera, para fechar, uma informação que é muito preciosa para a prova, tá? É isso aqui, ó. Nós vamos dividir as células musculares esqueléticas, as fibras musculares, em 2 grupos. Eu vou ter tipo 1, que são as fibras lentas, e tipo 2, que são as fibras rápidas. Calma que é facinho a diferença. É assim, ó. As células lentas, né, as fibras lentas, são aquelas adaptadas a contrações continuadas, tá? É aquele movimento continuado, porém de baixa potência. Por exemplo, aqueles atletas que são maratonistas, né, que vão correr 42 quilômetros, né, passar mais de 1 hora correndo, eles vão fazer um trabalho muscular continuado, porém de baixa potência. E aí é acionado principalmente essas fibras musculares. Olha o detalhe, elas têm uma grande quantidade de mioglobina. Cuidado com esse termo bem aqui, ó. A mioglobina é uma proteína, tá, que armazena oxigênio nos músculos. Não confunda mioglobina com hemoglobina. A hemoglobina armazena oxigênio no sangue, nas hemácias. A mioglobina é muscular. Ele acumula muito oxigênio. Outra coisa, ele é vermelho escuro. Essa célula é bem vermelha, bem escura, porque a mioglobina tem ferro. Então ela é vermelha também, ela é muito pigmentada. E a fonte principal de energia vai ser quem? O ácido graxo. Eu vou utilizar o ácido graxo em processo aeróbico para obter ATP, para obter energia. Tudo bem? Agora vamos para cá. As fibras do tipo 2 são as fibras rápidas. Olha que interessante. Elas servem para contrações rápidas, vigorosas e descontínuas. É quando você vai fazer um trabalho explosivo que exige muita força, mas ele vai parar, ele não pode ser continuado. Um exemplo de atleta que usa muito esse tipo de fibra aqui são os velocistas, os que correm 100 metros rasos. Exemplo disso, Bolt. Correu 100 metros rasos em 9,8 segundos. Para ele conseguir fazer um trabalho tão explosivo, ele tem muito desenvolvida esse tipo de fibra. Elas apresentam pequena quantidade de mioglobina, menos mioglobina. Por isso é uma fibra que tem a cor mais vermelha, mas mais clarinha. Essa aqui é a fibra mais clarinha. Também alguns autores chamam de fibra branca. Um exagero, é vermelho, só que é mais clarinha, né? Outra coisa, a fonte principal de energia aqui é a fermentação. É por isso que esse músculo, essa fibra, não pode manter contração por um longo período. Porque como a fonte de energia é a fermentação, ela produz grande quantidade de ácido lático. Se eu mantiver essa contração por muito tempo, o ácido lático vai causar uma dor absurda, né? Que é a que nós chamamos de fadiga muscular. Então, olha que curioso. Você pega, por exemplo, o nosso corpo. A minha perna, a nossa perna. A gente está adaptado a ficar em pé durante horas, o dia inteiro. Caminhar durante o dia inteiro. Porque nas pernas nós dispomos de mais fibras do tipo 1. Preparadas para um trabalho continuado com menos potência. Já nos meus ombros, eu disponho de mais fibras do tipo 2. Por isso que se eu levantar e baixar o meu ombro uma vez, tudo bem. Mas se eu tentar manter o meu braço levantado durante muitos minutos, vai me dar dor. Porque a produção de energia aqui é através da fermentação, vai acontecer formação de ácido lático e aquilo me causa a dor. Daí a dor que acontece no indivíduo após aquele dia de treinamento. Agora, claro, conforme você vai treinando, você vai adaptando o seu organismo à sua nova realidade. Oi, filhote, entendeu direitinho? A melhor maneira de estudar é você colocar um esboço disso numa folha em branco, tá? Para fixar, repetir, dê aula para um amigo seu, para você mesmo.
Se pintar dúvida, manda pra gente. Procure aqui ou no nosso Instagram. Beijo!